aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se um idoso da tua família sofresse uma queimadura agora, você saberia o que fazer nos primeiros minutos? Não sabe? Vem comigo que hoje o assunto da nossa aula vai ser esse. Me acompanha. Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai inicialmente reconhecer os acidentes, vai identificar quais são os principais acidentes domésticos, quais são os mais frequentes em idosos, e a gente vai ver também sobre a questão dos fatores de risco. A gente vai identificar as queimaduras, vai entender qual é a diferença dos tipos de queimaduras de acordo com a profundidade e a gravidade da lesão. A gente também vai entender como é que faz para poder aplicar os primeiros cuidados. A gente vai entender como executar os procedimentos corretos de primeiros socorros em situações de emergências domésticas e a gente vai ver também como é que a gente vai fazer para prevenir. Quais são as medidas que a gente tem que adotar nas práticas de forma a ter eficiência para tornar um ambiente doméstico muito mais seguro para os idosos. Vamos lá. Por que os idosos eles sofrem mais acidentes do que normalmente pessoas mais jovens? Gente, é importante que tu entenda que o processo de envelhecimento ele é natural. Ele vai acarretar uma série de alterações fisiológicas que vão comprometer a capacidade da resposta do organismo, né? O que faz com que o idoso ele fique significativamente mais vulnerável a acidentes em ambientes domésticos. O que a gente vai observar aí, ó? Redução da visão. A acuidade, ou seja, a capacidade visual adequada do idoso, ele está reduzida. Por quê? Porque essa acuidade ela vai diminuindo com a idade. Provavelmente a gente vai observar ali dificuldades na percepção de objetos, o idoso ele não consegue identificar direito os degraus, ele não consegue identificar corretamente as superfícies irregulares, a gente vai ter uma diminuição da audição. A perda auditiva ela vai impedir a detecção, por exemplo, de alertas sonoros e sinais de perigos que são iminentes no ambiente. Outra coisa, o idoso ele apresenta muito a questão da alteração do equilíbrio. Essa instabilidade postural ele vai fazer com que se aumente consideravelmente o risco de quedas em qualquer parte da casa. E, obviamente, o idoso ele tem a lentificação dos reflexos. Os reflexos nos idosos aqui, eles estão bem diminuídos. Essa redução da força muscular, essa lentidão de reflexo em decorrência do envelhecimento, isso é um processo natural que a gente chama de senescência, que é o processo natural de envelhecimento, que é diferente da senilidade, onde o idoso ele envelhece com comorbidades, com doenças. Então, essa senescência, esse processo natural do envelhecimento, ele vai fazer com que os reflexos sejam diminuídos, né? E vai fazer com que esse idoso ele vá perdendo a capacidade de evitar situações de perigo, certo? Quais são os acidentes domésticos mais comuns aqui? Nós temos aí as quedas, né, que é o acidente mais comum, mais frequente na população idosa. E aqui a gente tem um viés, aqui a gente tem um complicante, que normalmente são esses os acidentes com maior gravidade, onde a gente consegue perceber uma consequência ainda maior para o idoso, de mobilidade e de dependência. A gente sabe que o idoso que ele cai, a recuperação dele é muito mais complicada e é muito mais difícil. Esse idoso dificilmente ele vai ter a mesma autonomia que ele tinha antes da queda, certo? Outro acidente muito comum, queimaduras, causados por líquidos quentes, chamas ou água excessivamente quente. E aí nós temos um agravante ainda muito pior, que é um risco de lesão bem mais grave para esse idoso. Outra situação, choque elétrico. Fios danificados, tomadas em maus estados, representam um risco sério para idoso. Outro acidente, que é bem comum, cortes e perfurações. Normalmente acontece na cozinha, quando o idoso está realizando as tarefas domésticas do dia a dia. Pode evoluir para uma infecção. E aqui, galerinha, a gente tem que se preocupar, isso a gente vai falar aqui a pouquinho, porque cortes nos idosos é uma coisa que me preocupa. Por quê? Porque o idoso, principalmente aquele que faz uso de anticoagulante, aquele pequeno sangramento que inicialmente para uma pessoa mais jovem não ia causar um dano maior, no idoso ele acaba se tornando um agravante. Por quê? Se ele faz uso de anticoagulação, um corte pequeno ele pode sangrar muito mais do que numa pessoa jovem ou numa pessoa que não faz uso de anticoagulante. Lembrando, o anticoagulante ele vai fazer o quê? Ele vai afinar o sangue. Então esse idoso ele tem uma propensão a sangrar mais. Ah, professora, por que ele faz uso de anticoagulante? Ele faz uso de anticoagulante para evitar infarto, para evitar AVC, principalmente os isquêmicos. O que o anticoagulante faz? Ele previne a formação de coágulos dentro dos vasos, justamente esses coágulos que se andarem na corrente sanguínea vão desencadear lá no AVC, no infarto. Então o idoso, por ele ter uma artéria mais endurecida, tá?
uma circulação sanguínea mais lentificada, ele tem uma propensão maior a formar coágulos. Uma vez que ele toma esse anticoagulante, esse risco não tem. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse anticoagulante, ele pode provocar, por exemplo, um sangramento excessivo. Infelizmente, ônus e bônus, faz parte. Então, o médico, por isso que é importante que esse idoso, ele tenha acompanhamento médico. Porque o médico que ele vai entender, que ele vai avaliar se esse benefício que ele tem em tomar o anticoagulante compensa o risco. Quem é que vai decidir isso é o médico, ok? E por último, não menos importante, a gente vai se deparar aqui com acidentes no banheiro. Então, olha lá, o que eu tenho no banheiro? Tenho superfícies molhadas, eu tenho um espaço reduzido, que vai tornar um dos banheiros um dos locais de maior risco para o idoso. Por isso que é tão importante colocação de barras de apoio no banheiro, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos começar aqui por queimadura. O que é uma queimadura? Então, ela é uma lesão tecidual que é provocada aí por uma exposição a agentes externos que vão danificar a integridade da pele. Em casos mais graves, né, pode acarretar também comprometimento de estruturas mais profundas. Aí a gente está falando de músculos e ossos. Então, a queimadura vai desde da pele até músculo e em casos mais graves pode alcançar inclusive os ossos. Certo? Então, é uma das emergências domésticas mais comuns e por consequência, uma das potencialmente mais graves. As queimaduras, elas podem ser causadas aí por diferentes fontes, né? E o reconhecimento correto do agente causal, tipo, eu entender o que causou essa queimadura é extremamente fundamental para a aplicação dos primeiros cuidados adequados. E aí eu tenho como fonte originária o calor, chamas, líquidos quentes, superfícies aquecidas. Depois eu vou ter a eletricidade, correntes elétricas que atravessam os tecidos. Sim, a eletricidade, ela causa queimadura. Por onde ela passa, ela causa uma queimadura. Outro item importante, radiação. O que é radiação? Exposição solar prolongada, ou UV artificial. Galerinha, é importante que tu entenda que o idoso, ele tem que pegar sol. O sol, ele tem vários benefícios. O que ele vai fazer? Ele vai sintetizar a vitamina D, a vitamina D vai fixar o cálcio nos ossos, que vai auxiliar aí no tratamento da osteoporose. Então, a vitamina D, ela vai aumentar a imunidade, vai aumentar a fixação óssea. Então, tem vários benefícios. Só que tu tem que ter cuidado. Tô lembrando, o idoso, ele tem uma pele mais sensível, ele tem uma pele mais delicada. Então, a exposição solar em uma pessoa mais jovem é uma coisa, uma exposição solar acentuada no idoso é outra coisa bem diferente. Então, essa exposição solar desprotegida e exagerada, ela pode causar o quê? Queimadura por radiação. Então, quando uma pessoa fica muito tempo no sol, que ela fica vermelha, aquele vermelhidão da pele é uma queimadura. Uma queimadura do tipo radiação. Qual tipo? Solar, ok? Outra coisa que pode causar queimaduras nos idosos aqui, produtos de limpeza, produtos corrosivos, sodas, enfim, existem vários produtos químicos aí que podem provocar queimadura. Ai, professora, eu achei que queimadura era só de calor, de líquido quente. Não, eu tenho por eletricidade, eu tenho pela radiação solar e eu tenho por produtos químicos. Olha na tua casa e identifica no ambiente que o idoso está se tem substâncias que vão poder provocar queimadura nesse idoso. Armazena adequadamente, afasta e monitora o uso adequado destas substâncias, ok? Principais causas de queimadura em idoso. Então aí, por exemplo, né, dentre esses que eu te falei, quais são os mais comuns? A gente vai se deparar aqui com líquidos quentes, então chá, café, sopa são os principais responsáveis pelos famosos escaldões, especialmente durante as refeições. Panelas e fogão. O contato acidental com superfícies aquecidas na cozinha é a causa mais frequente de queimaduras nos idosos. Presta atenção, o idoso ele perde a sensibilidade e às vezes ele está com o braço em cima da boca do fogão e ele está se queimando e ele não tem uma percepção tão imediata quanto a gente tem. Então é uma propensão maior à queimadura justamente por essa exposição que o idoso ele está perdendo a sensibilidade, tá? Então evita, se o idoso ele já tem um déficit sensório, se o idoso ele já não tem essa percepção espontânea, evita de deixar ele entrar em contato com o fogão. Evita de deixar ele entrar em contato com substâncias que são mais quentes, ok? Que podem inclusive provocar queimadura. Água quente de banho. Se a água estiver muito quente, pode provocar queimadura no idoso.
A sensibilidade reduzida à temperatura, de novo, o idoso ele perde essa sensibilidade da pele, pode fazer com que esse idoso ele não perceba que essa água está quente demais e ele pode sofrer uma queimadura aí. E, obviamente, acidentes elétricos, fios desencapados, equipamentos defeituosos podem provocar queimaduras elétricas e graves e, detalhe, de difícil tratamento, ok? Amores, aqui eu trouxe para vocês uma imagem para vocês começarem a identificar de uma queimadura de primeiro grau. O que a gente observa aqui nessa queimadura de primeiro grau? Vocês estão vendo que a pele ela tá sem bolhas e ela tá com essa região aqui vermelha. Esta região vermelha, sem bolhas, significa que esse idoso sofreu uma queimadura do primeiro grau. Não só o idoso, qualquer pessoa, tá? Então, por exemplo, quando tu pega sol, tu volta para casa e tu tá vermelho. Tu tá com uma queimadura. Do que tipo? Primeiro grau. Então, toda a pele avermelhada por exposição solar ou por exposição a alguma fonte de calor que fique apenas vermelha sem a presença de bolha, a gente chama de queimadura de primeiro grau. Ela é uma queimadura, obviamente, mas ela não é uma queimadura profunda. É uma queimadura que atingiu basicamente ali a região mais superficial da pele, ok? O que a gente vai observar dela aqui? Vermelhidão localizada, ela vai apresentar esse rubor, né? Que não tem a formação de bolhas. Vai doer? Vai. Então, a sensibilidade à dor, ela é intensa. Essa área que ela é afetada, ela é dolorosa ao toque, ela é sensível ao calor. A dor, ela tende a ser proporcional à área atingida, ok? Um exemplo aí, queimadura solar leve, que é o mais comum. Aqui, galerinha, a gente já tem um diferencial. Aqui, vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma apresentação de uma bolha. Então, a pessoa queimou. Normalmente, aqui a região na volta também fica vermelha, tá? Aqui eu foquei mais na bolha para te prestar atenção. Esta queimadura com a formação de bolha a gente vai chamar de queimadura de segundo grau. O que significa? Que ela comprometeu não apenas a pele, né, a epiderme, a região mais superficial, mas também ela afetou camadas mais profundas da pele, por exemplo, como a derme. Ela é uma lesão de gravidade moderada, porém exige uma atenção cuidadosa e uma avaliação profissional. Na queimadura de segundo grau, eu vou ter a apresentação de formação de bolhas, que a gente chama aí o nome bonito das bolhas, flictenas, que são marcas características dessa lesão e nunca, jamais, sobre hipótese alguma, ela deve ser estourada. Essa bolha, ela não deve ser estourada. O idoso, ele vai apresentar uma dor intensa, não só idoso, qualquer pessoa que apresentar uma queimadura de segundo grau com a apresentação de bolha. Essa dor, ela é mais intensa do que as queimaduras de primeiro grau. Por quê? Porque as terminações nervosas que estão abaixo da pele, que estão numa região um pouquinho mais profunda da pele, elas estão afetadas. Porém, elas ainda estão ativas, ou seja, essa sensibilidade, essa terminação nervosa faz com que a gente sinta dor. E elas sentiram essa queimadura, ok? Esse idoso, ele também vai apresentar uma vermelhidão importante aqui na volta. E uma coisa bem interessante que tu deve prestar bastante atenção, vai apresentar um edema. Lembra? Queimadura lesa a pele. Se a minha pele está lesada, eu entro com processo inflamatório. Não, isso eu já falei na aula sobre inflamação. Se tu ficar na dúvida, vai lá porque vale a pena tu dar uma olhada e entender como é que funciona o processo inflamatório. Não existe, vamos falar de pertinho? Amores, não existe reparação sem processo inflamatório. Processo inflamatório significa que o teu corpo está se preparando para reparar, para recuperar aquele tecido. Então, quando a pessoa, ela se queima, por exemplo, seja de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, o corpo, ele obrigatoriamente, ele tem que inflamar. Inflamar significa, traduzindo a grosso modo, que o corpo vai fazer com que os teus vasos sanguíneos dilatem para conseguir levar para o local estruturas que são fundamentais e necessárias para a reparação. E esse processo de vasodilatação faz com que o líquido que está dentro do vaso sanguíneo saia para fora do tecido. E o que acontece nesse tecido onde aconteceu essa vasodilatação, onde aconteceu esse processo inflamatório? Ele vai inchar. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma queimadura, o corpo entendeu que aquela parte, aquele tecido foi lesado, ele vai iniciar um processo inflamatório para recuperar, vai acontecer essa vasodilatação dos vasos sanguíneos e o local vai inchar. Por exemplo, se eu queimar minha mão, tá? O corpo vai fazer um processo inflamatório na minha mão para poder reparar essa queimadura. Vai acontecer uma vasodilatação e a minha mão vai inchar. Significa que onde eu queimei, vai inchar. O que eu tenho na minha mão?
Anel. Então, o idoso queimou a mão. É importante, claro, se for uma queimadura leve, né? Primeiro grau e segundo grau, imediatamente tira os anéis. Por que eu vou tirar os anéis? Porque minha mão vai inchar. E se minha mão inchar e eu tiver com os anéis, eu posso ter aqui uma isquemia, um estrangulamento no meu dedo, porque minha mão vai inchar por conta do processo inflamatório natural e esperado, e o meu dedo ele pode ficar, né, isquemiado. Por quê? Porque vai inchar e o anel vai apertar e eu não vou conseguir mais tirar. Queimou imediatamente, tira a pulseira, tira anel, tira relógio, porque a tendência é inchar. E aí depois você não consegue mais tirar. Ok? Então a gente vai ver isso aqui a pouquinho. Lembrando, toda e qualquer queimadura necessita sempre da avaliação médica cuidadosa, especialmente idoso. E por que especialmente idoso? Lembra que eu te falei que o idoso ele tem a imunidade mais baixa? Então é importante que tu entenda que a imunidade desse idoso pode comprometer o processo inflamatório normal, necessário e importante para a recuperação dele. A imunidade dele não é a mesma, então qualquer queimadura deve ser levado para uma avaliação médica. Aqui, galerinha, eu tenho um problema bem mais grave, que é uma queimadura de terceiro grau. Obviamente, eu não mostrei nenhuma foto, nenhuma imagem, porque ele é uma imagem feia, não é uma imagem bonita de se ver, e que traduz urgência, urgência, urgentíssima, que é a queimadura de terceiro grau. O que significa? Significa que além de atingir a pele, além de atingir o músculo, pode atingir o osso. E essa pele que foi atingida, que está com uma queimadura de terceiro grau, ela foi, entre aspas, literalmente cozida. Ela perdeu a funcionalidade dela. Inclusive, naquela parte ali que o idoso teve a queimadura do terceiro grau, ele não vai ter sensibilidade à dor. Por que ele não vai sentir a dor naquela parte da queimadura de terceiro grau? Porque aquele tecido morreu. Porque as terminações daquela região também foram atingidas e comprometidas, então ele não sente dor. Porém, na região, na volta da queimadura de terceiro grau, eu sempre vou ter queimaduras de segundo grau. Porque ao redor da volta da queimadura de terceiro grau, eu tenho a de segundo grau e eu tenho de primeiro grau. E ali o idoso ele vai sentir bastante dor, tá? De novo. Então ela afeta todas as camadas da pele, podendo atingir músculos, tendões e ossos. Constitui uma emergência, aqui nós temos uma emergência, urgência médica absoluta que requer socorro imediato. O aspecto da pele, então, ela apresenta uma coloração esbranquiçada, escurecida ou até mesmo carbonizada. Pode ter carbonizado, e aqui o carbonizado a gente vai ver muito em choque elétrico, é bem comum, tá? Tem uma textura seca e um aspecto assim coriáceo, tá? Como eu falei pra vocês, naquele local do terceiro grau, da queimadura de terceiro grau, o idoso não vai sentir dor. Por incrível que pareça, né? Por quê? Pois as terminações nervosas da área foram destruídas pela profundidade da lesão. Então, é uma emergência médica, requer a hospitalização imediata, o risco de infecção é iminente, choque e complicações sistêmicas é muito mais elevado, especialmente em idosos. O que significa essas complicações sistêmicas? Que vão comprometer o corpo inteiro, ok? Então, essa lesão, ela pode refletir no restante do corpo do idoso. Então, quais são os primeiros cuidados que a gente vai ter com a queimadura aqui? Então, os primeiros momentos após a queimadura, eles são determinantes para o prognóstico, ou seja, para a evolução da lesão. Então, tudo que vai acontecer dali para frente vai depender dos primeiros cuidados que eu vou ter com esse idoso. Então, a gente vai agir de forma correta, calma e rápida para reduzir significativamente a gravidade dos danos do tecido e evitar complicações. Então, o que eu vou fazer imediatamente? Interromper o processo da queimadura, né? Tira o idoso do local onde ele está sofrendo a queimadura, vai avaliar e vai arrefecer, vai esfriar. O que eu vou fazer a gente já vai ver em seguida, tá? E a gente vai ver o que não fazer. Então é importante interrompa o processo, avalie, vai esfriar o local e vai monitorar. E agora aqui, galerinha, é importante que tu entenda como é que funciona o resfriamento correto da queimadura. Então, esse resfriamento imediato é extremamente importante, porque a partir do momento que o idoso ele queima a pele, esse calor que está dentro da pele continua queimando, tá? Não é que nem um corte que eu corto e deu, foi na hora. A lesão que aconteceu ali é a lesão que eu vou observar no pós-incidente. Não, a queimadura não. A queimadura, a partir do momento que o idoso se queima ou a gente se queima, a pele ela continua quente, então a queimadura continua proliferando. Então, é importantíssimo que eu interrompa esse processo imediatamente. Como é que eu vou fazer isso? Através do resfriamento, tá? Que é a medida mais importante e eficaz nos primeiros cuidados à queimadura. O que a gente vai fazer?
Água corrente e fresca, nada de gelo, é água. Bota embaixo da pia, né, da torneira, bota dentro de um balde, se queimou um dedo, bota o dedo dentro de um copo d'água e deixa na água corrente a temperatura ambiente por 20 minutos. Por que tanto tempo? Lembra que eu falei que a queimadura ela continua acontecendo? Então é importante que eu interrompa isso e mantenha o máximo de tempo possível esta parte queimada embaixo da água ou dentro da água. Nunca utilize água gelada. Por que eu não posso utilizar água gelada? Pode causar uma vasoconstrição. O que eu vou fazer? Quando eu boto a água, o gelo na pele, a tendência é que o corpo faça uma vasoconstrição. O que é isso? Os vasos sanguíneos, eles vão contrair, vão fechar. Isso vai me atrapalhar muito mais e pode, inclusive, agravar a lesão. Água ambiente, ok? Nada de água gelada. Vai remover os acessórios, a gente já falou sobre isso. Retira com cuidado anéis imediatamente, antes que inche, né? Antes que dê esse edema. Pulseiras, relógios e objetos apertados antes que o edema se instale e torne a remoção impossível ou dolorosa. Quanto mais cedo, melhor. Iniciar o resfriamento mais rápido possível após o acidente. Cada minuto aqui conta para limitar a extensão da lesão, certo? Agora, o que a gente não deve fazer? Lembra que eu te falei que mais importante de saber o que fazer é saber o que não fazer, ok? O que a gente não deve fazer? Não coloca manteiga ou gordura, não, nem Dersane. Tem gente que comete, vamos falar de pertinho. Amores, uma coisa muito importante. Tem gente que o idoso se queimou, coloca Dersane, que é o óleo de girassol. Não deve ser colocado óleo, porque o óleo, ele retém o calor. Então, este óleo que tu coloca numa pós-queimadura, ela pode ainda agravar ainda mais a queimadura. É água, é refrescar, é manter esse ambiente úmido embaixo da torneira ou dentro do copo d'água por no mínimo 20 minutos. Então, não vai colocar Dersane, não vai colocar manteiga, não vai colocar margarina, porque esta gordura, ela retém esse calor no corpo e pode agravar a lesão, ok? Aí, ó, retém o calor na pele e aprofunda a lesão e cria um meio propício para o crescimento de bactérias. Então, aí, em vez de ter um problema, eu vou ter dois. Não coloca pasta de dente, ele causa irritação, pode provocar reações alérgicas e dificultar ainda mais a avaliação do profissional no momento da avaliação da lesão. Não se coloca pó de café, não tem qualquer efeito terapêutico. Gente, de onde é que tiraram? Quem é que um dia parou pra pensar, queimadura pó de café? Não faz o menor sentido. Sabe que tem coisas que eu fico pensando e avaliando. De repente a pessoa pensou isso porque talvez exista uma lógica por trás disso. A única coisa que realmente eu não consigo encontrar uma lógica é por que as pessoas colocam pó de café. Não tem qualquer efeito terapêutico, contamina a ferida e aumenta ainda mais o risco de uma infecção grave. Nada de pomada caseira. Produtos que não são estéreis, não são indicados como medicamentos, podem agravar a lesão e causar reações adversas. Gente, a coisa mais importante aqui, não estoura a bolha. Não estoura a bolha. Vamos falar de perto. Não estoura a bolha. Se a bolha se formou, é para proteger. Lembra que eu falei que a água, ele refresca, ela impede a queimadura de continuar? Pois então, o corpo, ele forma essa bolha. Ela coloca água em cima do local justamente para proteger. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai lá e fura a bolha. Não se fura a bolha. Se o corpo colocou a bolha ali com água, por algum motivo não deve ser furada. Professora, eu furei acidentalmente. Bom, infelizmente acontece. Mas propositalmente tu não vai fazer isso. A bolha, ela exerce uma função de proteção, de hidratação da pele, e ela não pode ser furada, ok? Lembrando, essas práticas, elas podem piorar a lesão, aumentar o risco de infecção e ainda dificultar ainda mais o tratamento médico posterior. Então, quando é que eu vou procurar atendimento médico? Sempre, tá? Então, queimaduras extensas. Aqui, ó, atingir o rosto, mãos e genitais, vai imediatamente para o hospital. Por quê? Porque são áreas funcionais de alta sensibilidade, que quando são afetadas, requerem um tratamento especializado e imediato. Queimadura elétrica, vai. Porque queimadura elétrica nós temos um agravante aqui, tá? Tem que ver quais são outras partes do tecido, porque a queimadura elétrica ela entra por um ponto e sai. Então, a gente vai avaliar outras partes, outras áreas afetadas, e a gente vai avaliar se essa descarga elétrica não causou nenhum problema aí, ok? E esses problemas, eles podem ser potencialmente fatais. Outra coisa, se o idoso ele é frágil, ele é acamado, ele tem imunidade baixa, então qualquer queimadura pode comprometer a saúde desse idoso e merece uma avaliação médica imediatamente.
Quedas, vamos falar agora sobre quedas. A gente tem lá um slide, uma aula só sobre quedas, então eu não vou me deter muito, dá uma espiada lá. Então as quedas, elas representam a principal causa de acidentes nos idosos, representam a principal causa de hospitalização e de mortes relacionadas com traumatismos em pessoas idosas. Suas consequências vão muito além de lesões imediatas. Vão afetar a independência, a autoestima, a autonomia e a qualidade de vida. Aí com quedas, o que a gente vai observar? Fratura, principalmente de fêmur, que é uma das mais temidas e uma das mais comuns em quedas nos idosos. Essa fratura está associada com uma alta mortalidade no primeiro ano após o evento. Nós vamos observar também o risco de traumatismo craniano. E esses hematomas cerebrais, quando a pessoa cai e bate a cabeça, cria um hematoma dentro da cabeça. Ele pode se desenvolver de forma silenciosa e tardia e às vezes faz com que seja difícil de ser detectado. Pode causar hemorragias e aqui nós temos um problema. Paciente idoso que faz uso de anticoagulação, então essas hemorragias numa queda, ela pode ser muito mais acentuada do que numa pessoa que não faz uso desses anticoagulantes, ok? E, obviamente, a queda, através da fratura, pode comprometer a mobilidade desse idoso, propiciando aí a perda da independência e da autonomia dele. Galerinha, nunca, jamais, sob hipótese alguma, subestime uma queda. Mesmo que aparentemente sem lesão, uma avaliação médica ela é sempre recomendada. Então, como é que a gente vai prevenir queda? Retira tapetes soltos, a gente já viu. Instala barras de apoio pelo corredor, pela casa, no banheiro de preferência. Melhora a iluminação. Galerinha, e o mais importante, calçado adequado. Nada de pantufinha. Pantufa escorrega e não fica firme no pé. Então, o calçado adequado, ele tem que ter uma sola antiderrapante, ele tem que ter um bom suporte de tornozelo e aí, como eu te falei, né, vai evitar as pantufas largas e meias sem proteção. Aqui, galerinha, eu trouxe para vocês uma imagem de um banheiro com barras de proteção adequadas e adaptadas para esse ambiente aqui. Se vocês observarem aqui, eu tenho barras para o idoso conseguir se sentar e se levantar no assento sanitário. O ideal é que esse assento ele fosse um pouco mais alto. Existem alguns suportes aqui que a gente encaixa no vaso sanitário que deixa mais alto, porque este movimento de sentar, às vezes é mais complicado no idoso. O idoso ele tem essa dificuldade de sentar em vasos sanitários que são mais baixos, tá? Então, ergue esse assento, coloca essas barras aqui, coloca essas barras na frente, tem barras dentro do chuveiro, tem barra na lateral da pia. Esse tapete aqui, ele é antiderrapante, ele é fixado no chão, justamente para evitar queda, tá? Choques elétricos, risco e prevenção. Aí os acidentes elétricos, normalmente, ele pode provocar aí, queimaduras profundas, como a gente viu, pode provocar parada cardíaca, choque elétrico é descarga elétrica, e essa descarga elétrica pode acarretar numa parada cardíaca. Sim, choque elétrico pode causar parada cardíaca por descarga elétrica. O coração ele funciona descarga elétrica. Nós temos lá atrás do átrio esquerdo o nódulo sinosal, que vai dar impulsos elétricos que vão fazer o coração contrair. Essa descarga elétrica no choque elétrico pode comprometer esse impulso nervoso que faz o coração contrair e este idoso, essa pessoa pode ter uma parada cardíaca, ok? E aí a gente vai ver uma complicação grave que vai afetar a parte neurológica. Idosos, o risco é amplificado pela dificuldade de reconhecer instalações defeituosas ou reagir rapidamente a situações de perigo elétrico. Lembrando, o reflexo desse idoso é diminuído. Então aí, ó, através de fios desencapados, extensões inadequadas, às vezes a tomada não está perto, aí as pessoas têm mania de colocar a extensão. O idoso pode tropeçar nessa extensão, pode levar um choque na extensão, principalmente se os fios estão desencapados, e aí a complicação vai ser maior, porque eu tenho dois problemas, a queda e o choque elétrico. E também equipamentos defeituosos, tá? Então lembra, priorize sempre a manutenção preventiva das instalações elétricas. Uma inspeção periódica por profissionais habilitados pode evitar tragédias. Cortes. Então, os cortes e as perfurações são acidentes frequentes no dia a dia do idoso. Lembrando, o idoso ele já não tem mais a mesma autonomia, o idoso ele já não tem a mesma percepção, se o idoso ele já tem um reflexo reduzido, se ele tem uma dificuldade de enxergar, uma dificuldade da acuidade visual, ele não deve lidar na cozinha, principalmente com facas. Ah, mas eu gosto de deixar o idoso cozinhar para manter a autonomia do idoso. Ótimo, mas esteja perto. Esteja do lado justamente para evitar esses acidentes com os utensílios da cozinha, tá? Por exemplo, com facas, né?
tesouras e ferramentas. Em idosos, lembrando, pequenos ferimentos podem evoluir rapidamente para infecções graves, sem falar no risco de sangramento. Se esse idoso ele faz uso de anticoagulante, ele teve um corte com faca, com uma perfuração, por exemplo, através de uma tesoura ou de uma lâmina, o risco de sangramento é maior. Então tem que ser avaliado imediatamente. Lembrando que tem risco de infecção, que a imunidade dele está menor. O que a gente vai fazer? Né? Vai lavar o local, vai fazer um curativo bem compressivo. Lembrando, vamos falar de pertinho. O sangramento ele é contido com compressão. Cortou o dedo, cortou a mão, comprime e segura. Não adianta tu pegar, colocar um papel e tirar. Tu tá fazendo o que? Tá estimulando o sangramento. Então, se tu vai colocar um tecido limpo, uma gaze, alguma coisa, comprime e segura, ok? Segura por bastante tempo. Se o corte for profundo ou se o idoso ele não para com sangramento, ele tem que ir para o hospital. Não tem escapatória. Na dúvida, quem é que vai fazer a avaliação desse paciente, desse idoso? O médico, ok? Então, qual é o papel do cuidador? Vai identificar os riscos, vai avaliar de forma completa e bem ampla o ambiente doméstico, vai ver se não tem riscos potenciais e fontes de perigo para o idoso, vai orientar e educar a família. O cuidador ele tem como por obrigação identificar um local seguro e orientar os familiares a prevenir os locais que sejam inseguros para o idoso. Então vai chegar na casa, começou a trabalhar, vai avaliar, ver se não tem tapete solto, se não tem degrau sem iluminação adequada, se não tem antiderrapantes, se o sapato do idoso não é adequado, enfim, vai avaliar todas essas questões. E vai passar para a família, vai fazer a parte de orientação e educação sim. Vai supervisionar, então vai acompanhar de perto as atividades de maior risco, como cozinhar, tomar banho e deslocar-se em escadas. Lembrando, o papel do cuidador é aportar, é cuidar, é favorecer, é apoiar o idoso, principalmente na sua autonomia. Não vai fazer pelo idoso, vai estimular o idoso a fazer por si, mas vai monitorar, vai acompanhar e vai estar perto, ok? E vai agir, como a gente já falou aí, nas emergências, certo? Então, o que a gente viu hoje? Nós vimos queimaduras, quedas, choque elétrico, corte e banheiros, né? Então, a gente viu quais são os principais socorros que a gente vai ofertar imediatamente. A gente viu primeiro os atendimentos para queimaduras, ambiente seguro, avaliação de gravidade e a gente viu a importância de evitar os remédios caseiros, entre aspas, ok? Então tá, galerinha, por hoje é isso. Terminamos por aqui e eu te aguardo para o próximo. Se não me engano, a nossa próxima aula vai ser sobre intoxicação medicamentosa, vai estar bem legal. Te espero lá, tá? Beijo!